Olá pessoal, tudo bem? Essa é a 10ª aula do nosso curso de HTML com CSS. Meu nome é Marcos Marcolin e na aula de hoje a gente vai trabalhar com tabelas HTML. Então a gente vai trabalhar com a criação de uma tabela utilizando a linguagem de marcação HTML e vamos estilizar essa tabela utilizando a linguagem CSS. Quem já vem acompanhando nossas aulas anteriores, né, já vai ficar mais fácil de você entender a aula de hoje. Na aula passada a gente trabalhou listas, então hoje a gente vai trabalhar tabelas. Então eu uso sempre como referência a W3 Schools, né? Que é a que gere o HTML, o CSS, entre outras linguagens. Então o que é uma tabela HTML? Né? Aqui tem um exemplo, eu vou deixar esse link na descrição do vídeo para facilitar para vocês. Então o que é uma tabela? É um conjunto de dados, né, organizados em linhas e colunas. Então a gente tem aqui a primeira linha, a gente tem uma coluna, duas colunas e três colunas, ok? Então aqui vai o título de cada coluna, né? Então aqui tem um título, outro título e outro título. E aqui dentro já começa os dados, né? Então aqui o nome, o contato e o país. Então isso exemplifica uma tabela. Se a gente for ler aqui a definição de uma tabela HTML, né, tá em inglês, mas fica bem fácil de entender. Então aqui fala que uma tabela HTML é definida pela tag table, né? Então a gente vai usar essa tag para definir uma tabela dentro do nosso HTML. A gente usa a tag tr para definir uma linha. Então a table row significa linha da tabela, ok? Para a gente definir um título da tabela, que é o header, table header, que aqui então é o título da tabela, definido pela tag th, ok? E por padrão, né, o navegador já vai entender que o título da tabela ele já vai ser negrito e também vai ser centralizado, mas a gente pode alterar isso com CSS sem problemas. E que os dados da tabela ou as células da tabela, como você preferir, é definido pela tag td, ok? Então a gente vai utilizar essa tag aqui para trabalhar com os dados de dentro da nossa tabela. Aqui tem um exemplo já no código, que ele cria uma tabela, né? Ele usa CSS inline, mas eu não aconselho usar isso, né? A gente não vai trabalhar com CSS inline. Então essa tabela ele utiliza, então ele abre a tabela e fecha aqui embaixo. Então o que tiver aqui dentro, né, que vai ser os dados da nossa tabela. Então a primeira linha ele cria uma tr, né, que então vai criar uma coluna chamada primeiro nome, a segunda coluna chamada de segundo nome, né, e o th, a terceira coluna chamada idade. Então né, aqui dentro vai ter o primeiro nome, o segundo nome e a idade, né? Pode ver que está usando aqui, já usa th, que é o título da tabela, o título da coluna, e aqui já é td, que são os dados da coluna. Então esse primeiro dado aqui ele vai corresponder ao primeiro nome, entendeu? Esse segundo dado aqui vai corresponder ao segundo nome ou sobrenome. E essa terceira td aqui vai corresponder à idade. Tá vendo que tem que são três colunas aqui e aqui são três tipos de dados, né? Então a primeira corresponde à primeira, a segunda corresponde à segunda e a terceira corresponde à terceira. A mesma forma dessa outra linha, né? É outra pessoa aqui, digamos, né? Então aqui vai corresponder ao primeiro nome, ao segundo nome, ao sobrenome e aqui a idade, ok? Então vamos para o código, vamos começar a trabalhar. Essa página em branco corresponde a esses códigos aqui, né? Então eu vou comentar aqui para ficar mais fácil de entender. Tabela, coloca assim tabela e vamos criar nossa tabela, ok? Então como que a gente cria a tabela segundo aquele nosso exemplo? A gente usa a tag table, ok? Abre ela e fecha. Então o que tiver aqui dentro vai corresponder à nossa tabela, né? Seguindo o nosso exemplo lá, como que a gente cria uma linha? Uma linha é criada através da tag tr. Então abre a tr e fecha ela, ok? E aqui dentro a gente vai criar agora as nossas colunas, né? As nossas colunas, e depois a gente vai inserir dados dentro dessas colunas. Vamos criar aqui uma th, né? Então um título da coluna a gente vai chamar, abriu e fechou, vamos chamar de nome, né? Vamos criar a nossa outra coluna e vamos chamar de sobrenome.
E a nossa terceira coluna a gente vai chamar de idade, ok? Então se a gente atualizar, salvar aqui e atualizar nossa página, já vai aparecer aqui, mas não vai ter formatação nenhuma, ok? Se a gente selecionar aqui o inspecionar elementos, ele já vai pegar a nossa tabela aqui, tá vendo? Ó, ele já vai criar a nossa tabela, já vai criar a nossa primeira linha, né? Então dentro da nossa primeira linha aqui já tem a coluna nome, a coluna sobrenome e a coluna idade, né? Então agora vamos preencher os dados dentro dessas colunas. Por exemplo, como que a gente preenche, né, os dados? Para a gente preencher os dados, a gente vai ter que criar outra linha. Então, para cada linha, a gente vai ter que criar um TR. Então, cria mais um TR. E aqui dentro a gente começa a completar os dados da tabela. Então, agora a gente pode colocar assim um TD, né, que agora já é dado, não é mais o título da tabela. Eu vou copiar e colar aqui para ficar mais rápido. Então, a gente tem três colunas aqui, a gente vai colocar 3 dados, ok? Então o primeiro nome, vou colocar assim Marcos, vou colocar meu nome mesmo, Marcolin, meu sobrenome, então isso daqui corresponde a isso, né? Meu sobrenome corresponde ao sobrenome, né? E aqui a minha idade vai corresponder à coluna da idade, então vou colocar aqui 21, que é a minha idade, e vou salvar então nossa página aqui, e vou abrir aqui. Tá vendo que ele já preencheu aqui dentro, né? Onde a gente colocou o TH, ele já ficou negrito, já está centralizado, né? Conforme está escrito aqui no exemplo, né? Que por padrão os títulos da tabela são negritos e centralizados. Ok, vamos criar mais uma linha aqui para exemplificar, depois a gente já vai estilizar. Vamos criar então aqui mais uns dados, vamos colocar aqui João. João Carlos, o sobrenome, vamos colocar aqui 28 anos, só para a gente fazer um exemplo, ok? Vamos voltar aqui, ele vai criar mais uma linha, entendeu? Então, cada linha que a gente for criar, vamos criar mais uma aqui só para deixar a tabela mais bonita, né? Com mais dados, né? Tá, ok? Então a gente criou várias linhas aqui, 4 linhas, e a primeira linha de título. Então se a gente salvar, ele vai sempre estar inserindo ali, beleza? Então agora para a gente utilizar essa tabela, eu vou estar utilizando o CSS, não gosto de estilizar em linha, inline, em linha, né, que a gente fala, porque fica muito bagunçado, então a gente vai estilizar aqui dentro do CSS. Para a gente chamar, então a gente só coloca assim table, né, que essa table aqui já faz referência a essa tag aqui, como ela não tem por enquanto nenhuma classe ou um ID, então a gente não precisa colocar nem o ponto e nem o char para identificar. Então a gente coloca apenas table, né? Vou colocar aqui que eu quero que o table, que a nossa tabela tem uma largura de 100%. Então se a gente atualizar aqui dentro, né, a gente pode ver que ele vai pegar 100% da nossa tela. Então a nossa, deixa eu só selecionar aqui. Então a nossa tabela aqui, ó, ela está pegando 100% de largura, poderia alterar aqui para 80%, por exemplo. Ele vai estar pegando apenas 80% do nosso campo da nossa página, ok? Como a gente já pode ver, os nossos títulos estão centralizados, né? Tá vendo? Mas a gente pode puxar eles para a esquerda, né? Para estar justificado para nós. Então vamos puxar esses títulos também para a esquerda. Eu posso fazer da seguinte maneira, usando assim table, th, e posso colocar aqui o alinhamento do texto, eu posso colocar left, então para a esquerda. Eu quero que os títulos estejam sempre para a esquerda. Tá vendo que agora ficou bem separado, certinho aqui, né? Bem justificado. Posso colocar bordas nessa tabela também. A gente pode usar aqui border, um pixel sólida 222. Vou colocar aqui que é um tom de cinza, quase um preto. Então tá vendo que ele pegou as bordas aqui também. E a gente pode fazer da seguinte maneira também. A gente pode pegar essa borda aqui, vou recortá-la aqui e colocar aqui dentro. Opa, vou fazer diferente. Vou pegar essa borda e colocar assim table th, né? Então eu estou selecionando o título, estou selecionando os dados e quero que tenha os títulos, a tabela, o título e os dados, quero que tenha uma borda de 1 pixel sólida da cor preta, ok? Então a gente pode ver que já pegou
já pegou todos os nossos campos e selecionou essa borda, né? Fica esse espaçamento aqui, mas a gente pode tirar também utilizando a seguinte propriedade, border collapse. A gente coloca collapse para não ficar esses espaçamentos, né, dentro dos campos. Opa, não pegou. Então a gente vai ter que, acho que essa borda aqui é aqui dentro da tabela mesmo. Essa borda collapse. Isso, era dentro do campo da tabela mesmo. Então ele já ficou, né, ficou mais estilizado, mais bonito, digamos assim, a nossa tabela. Mas a gente pode ainda aprimorar mais coisas nela. Por exemplo, a gente pode pegar e colocar um espaçamento dentro do nosso título, nossos dados, de 3 pixels, para ficar mais bonitinho, ok? Vamos atualizar. Ó, a gente já vê que já não ficou tão colado, né, rente a nossa borda aqui. Pode usar até mais, posso colocar uns 5 pixels. Ele já fica mais organizado na nossa tabela, ok? Se a gente, como a gente está usando porcentagem, a gente diminuir a nossa tela aqui, ela vai ficando aqui de uma forma responsiva a nossa tabela, né? É como a gente está usando apenas porcentagem e não pixels para largura. Ok, pessoal? Eu acho que na aula de hoje era isso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários aí que a gente vai estar respondendo, tentando ajudar. Quem gostou da aula, né, se possível, dê um joinha aí, dê um gostei do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, né? Pode enviar sugestões de conteúdos que vocês querem aprender, que a gente tiver conhecimento, a gente vai poder gravar umas aulas aí para estar ajudando cada vez mais vocês. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção, um abraço e até mais.